Fala pessoal, sou o Murilo Augusto, analista técnico aqui da Capitalizo, e hoje vamos para mais um vídeo, entender quais os ativos interessantes para o médio prazo, utilizando a nossa estratégia do rastreador de tendências. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, já deixa o convite para estar se inscrevendo aqui embaixo, deixar aí o seu joinha, que é a maneira que o YouTube entende que esse vídeo é de boa qualidade e acaba entregando para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, deixa aqui nos comentários qual o setor, qual a ação que você está olhando para o médio prazo e entende que pode dar aí bons movimentos visando o médio prazo, beleza? Então deixa aí que eu também quero saber quais são os ativos. Tá? Lembrando que no nosso site, tá, pessoal, aqui do capitalismo.com.br, vocês conseguem conferir os nossos produtos. Está rolando aqui também um cupom aí de carnaval para vocês poderem estar adquirindo os nossos produtos, que é o cupom CAPFOLIA, tá? Com até 40% off, desconto válido até o dia 11 de fevereiro, tá? Então, até o domingo, ok? Então, bastante atenção aí. Lembrando que é enviado ponto de entrada, ponto de saída, quando tem alguma redução parcial, que é o manejo de risco, encerramento de posição, acompanhamento diário da composição das nossas carteiras, né? E lembrando que essa carteira nossa aqui, tá, pessoal, do rastreador de tendências, ela é uma estratégia que é composta com até 10 ativos e posicionado apenas na ponta compradora. Ah, tá bom, Murilo, mas e quando o mercado está caindo? O que a gente faz? O importante quando o mercado está caindo é a gente pegar os ativos que estão no nosso radar e fazer um mapeamento desses ativos. Então, definir quais são os pontos de suporte importantes, que pode gerar boas oportunidades, qual ativo está dentro de um canal de baixa, rompendo um canal de baixa, testando suporte de médio e longo prazo. Então, todos esses pontos é bem importante na hora de montar uma posição, né? Porque é importante entender que tem o pré-trade, durante o trade, que você tem que gerenciar aquela posição, principalmente de médio prazo, e o pós-trade, né? Então, quando eu vou entrar, o porquê eu vou entrar, qual é o objetivo da minha operação? É curto? É médio prazo? Qual é o risco que eu posso correr? Qual é o alvo? Qual é a projeção que eu estou buscando dentro dessa operação, dentro dessa carteira? Então, todos esses pontos é bem importante na hora de montar uma posição. Quando saber na hora de fazer uma saída parcial, quando saber quando encerrar. Então, todos esses pontos é bem fundamental para conseguir ter resultados resilientes, né, consistentes no longo prazo. E não só montar, só comprar porque eu acho que vai subir, ou eu vender porque eu acho que vai cair. Então é entender, fazer o mapeamento dessas regiões, que eu trouxe aqui, separei alguns ativos que eu acho que está interessante, trouxe alguns também que já deram, né, já acionaram algum contexto que a gente utilizaria dentro dessa estratégia, tanto para entrar quanto para sair, para a gente usar aqui de exemplo e deixar vocês aí o mais informado possível. Tá? Então, o primeiro ativo que eu trouxe aqui é Prio 3. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui dentro de Prio 3 é que ela está dentro de uma estrutura de alta, né? A gente tem uma LTA, que é linha de tendência de alta bem definida nessa região, com testes demarcados nessa zona aqui, onde tem uma seta verde, tá? Então a seta verde aqui está indicando aonde teve as oportunidades de compra dentro desse contexto anterior em Prio 3. E o que ele mostra é que toda vez que ele chega próximo dessa zona de suporte, que é a LTA, ele dá nova oportunidade de compra. E quem conseguiu montar a posição próximo dessa zona de suporte conseguiu se posicionar bem, com uma relação de risco-retorno bem favorável, próximo de uma zona de suporte aqui bem importante, e provando que quem conseguiu se posicionar acabou pegando aí bons movimentos. Né? Aqui conseguiu fazer um bom movimento exponencial, aqui depois ele fez um novo movimento, aqui ele entregou um movimento um pouco mais curto, mas ainda assim deu uma movimentação boa. Nessa aqui foi a melhor oportunidade, né, que inclusive a gente até conseguiu pegar aqui na nossa carteira do rastreador da Capitalizo. Tá? Então, na quarta oportunidade, ele deu um movimento bem exponencial, né, e que depois ele não testou mais essa LTA. Então, o que a gente tem que tirar disso aqui? Eu sei que esse nível de suporte é um nível de suporte importante. No momento, ela está dentro de um canalzinho de baixa. Então, agora, pensando em compra para médio prazo, eu ainda não tenho nada para fazer se eu não estiver posicionado. Quais são as regiões que são interessantes, caso o preço chegue lá, para eu começar a olhar com mais, vamos dizer assim, carinho, e aí pensar em montar uma posição e fazer um estudo mais rígido, mais, eu digo, de passar o pente fino. Mas, por enquanto, aí mapeando as regiões que entendemos ser interessantes, para quando o preço chegue, se aproxima de perto, eu começar a analisar outros fatores para poder montar uma posição e conseguir ficar posicionado, né, conseguir gerenciar aquela posição numa possível movimentação exponencial de alta no médio prazo, assim como aconteceu das outras vezes, usando aqui o exemplo claro de Prio 3. Tá? Então, primeira região importante, essa zona aqui, olha, essa zona aqui, tá, que está na faixa aí dos 31,60, então anota aí 31,60, uma região bem importante para Prio 3, porque além de estar passando aqui essa LTA, temos aqui também duas zonas de suporte importantes, né, olha, tem marcado aqui a seta verde, então essa zona a gente entende interessante. Tá? Lembrando que uma zona de suporte ela é mais importante, quanto mais antiga ela for e mais toques ela tiver numa mesma região. Tá? Então já fica aí o detalhe também. Ou o que caracterizaria uma entrada também seria o rompimento aqui do canal de baixo. Então a gente gosta bastante de se posicionar em rompimentos de canal de baixa. Tá? Então aqui também tem a setinha verde. Caso ele faça uma barra de rompimento aqui com força, né? Uma barra grande, com corpo grande e pavio pequeno,
volume, poderia validar aqui uma entrada. Lembrando que os stops, nossas operações não têm stop, tá? Mas em média, quando os stops acontecem, que zera a posição, são de 10 a 15% e os ganhos médios de 50 a 70, 80%, tá? É isso que tem que levar em consideração. Por enquanto, período 3 é esse que a gente tem que entender. Está dentro de um canal de baixa, não tem nada para ser feito no momento, e zona de suporte importante que pode gerar algo visando o médio prazo é lá na região dos R$ 30, ou caso faça o rompimento aqui do canal de baixa. Outro ativo é BBDC4, né, Bradesco, acabou chamando bastante atenção no pregão da semana passada. É um ativo que, por enquanto, também não tem nada interessante para ser feito, mas já tem as regiões aqui demarcadas. Então, quais são os pontos de médio prazo que a gente entende interessante caso o ativo volte para essa região, para a gente pensar e se posicionar para capturar uma retomada de alta no médio prazo. Então, a primeira região é os 11,89, depois demarcada aqui com uma linha cinza, a faixa dos 10,97. Por quê? Tirando um pouco o zoom do gráfico, eu consigo entender que lá para trás foram zonas onde já foram testadas mais de uma vez e o preço respeitou muito bem. Né? Então a gente teve aqui ó, essa zona de suporte, depois ele entregou um bonito movimento exponencial, essa zona de suporte, tem essa zona de suporte aqui para baixo, aqui também serviu como suporte, lá para trás serviu como resistência, então é um número de força importante. Toda vez que ele testou essa região, conseguiu entregar movimento exponencial, dado essa vez, essa outra vez, olha, então movimento exponencial, aqui um movimento também exponencial, na última vez aqui, olha, um movimento também exponencial, então a gente entende que essas regiões aqui pode ser interessante se acompanhar também para conseguir montar posições aqui próximo dessa zona de suporte, imaginando uma retomada de médio prazo para essa região novamente. Então tem uma relação aqui de risco-retorno bem favorável, tá? O ponto de entrada ficaria bem protegido em cima de uma zona de suporte bem forte no longo prazo. Tá? Então o Bradesco também é um ativo que pode ficar interessante, no momento bem fraco, ainda não tem nada interessante, mas já tem as regiões que a gente entende que está interessante para olhar com mais carinho para esse ativo. Outra ação é GGBR4 também. Tem aqui as zonas já demarcadas para facilitar para vocês. Então, zona importante para GGBR no médio prazo, 18,90, que é uma zona de suporte importante. Depois, um pouco mais abaixo, 17,26 também. Tá? Então, aqui a gente consegue ver que essas duas zonas identificadas como importante é porque já serviram como suporte no passado. Então, teve bastante teste, né? 1, 2, 3. Aqui, olha, 4 nesse pavio. Aqui embaixo, então, toda essa região é a região de suporte. Eu costumo dizer que resistência e suporte não é uma linha exata, é um preço exato, mas sim regiões, zonas. Então é isso que a gente tem que se atentar, tá? E mapear regiões. Por enquanto ele já está testando uma zona de suporte, mas ainda sente fraqueza, né? Então a gente não vê volume comprador nessa zona de suporte. Lembrando que zona de suporte é interessante a gente ver a volta de fluxo comprador dentro do ativo, tá? Então isso também ajuda bastante na tomada de decisão. Por enquanto tá com um cara que de fato vai perder essa zona de suporte na casa dos R$ 20, mas chegando lá nos 18, nos 19, pode gerar nova oportunidade de compra, tá? Ou se ele fizer uma barra de compra aqui, olha, ainda nesse suporte dos 20, é uma barra expressiva, aqui já pode ter confirmado um suporte, pode gerar também uma nova oportunidade aqui em GGBR, mas por enquanto ainda segue demonstrando bastante fraqueza, tá? Outro ativo aqui é Rio 3, né? Então também está bem interessante o ativo. Rompeu aqui, olha, uma zona de congestão, né? Uma LTB aqui, ó, resistência inclinada, e pode gerar expectativa de alta. Aqui é um contexto que gostamos muito porque está apoiado em cima de uma LTA, né? Então tem uma linha de suporte aqui, onde quem conseguiu comprar próximo dessa zona de suporte acabou estando bem. Nessa oportunidade, aqui ele não se aproximou, aqui novamente, olha, nova oportunidade, então quem conseguiu se posicionar próximo a essas regiões conseguiu pegar um movimento aí exponencial, tá? Olha, uma relação de risco-retorno aqui bem favorável e agora dando nova oportunidade nessa região aqui de novo, tá? Então conseguindo montar a posição entre aqui os 24 do rompimento, os 22, né, que ele pode ainda fazer uma correção, voltar a testar a LTA. Entendo tudo isso aqui, olha, como azul, uma região para montar posição, né? Então você pode montar 50% da posição no rompimento, aguardar um reteste, montar mais 50%, ou montar boa parte inteira da posição aqui. E é claro que esses detalhes estão todos dentro aqui dos nossos produtos, tá? Então não esquece, está rolando aí um cupom com até 40% off, é enviado novos pontos de entrada em forma de relatório. Lembrando que os ativos que já estão posicionados dentro da nossa carteira, ou seja, já estão em andamento, eles surgindo novas oportunidades de compra, a gente reenvia novas entradas para quem não conseguiu entrar. Quando entendemos ser interessante adicionar lotes, a gente adiciona lotes também, então tudo isso vai em forma de relatório, de vídeo, bem explicativo. Tá? Então, Rio 3 aqui é bem interessante nessa zona de suporte para buscar um alvo aí, primeiro lá na região do topo, né, que dá para usar aqui como base 26,77, mas tem alvo muito mais longo. Tá? Tem alvo muito mais longo aí, Rio 3, porque R$ 27 lá, 26,77 é o topo histórico. Também é um dos padrões que a gente gosta bastante de se posicionar quando existe um rompimento de topo histórico, tá? Que aí o ativo ele entra em fase de descobrimento de preço, né? Ele não tem resistência anterior, ele tem um espaço livre para cima do gráfico. Então, Rio 3 também bem interessante.
Outro ativo aqui do mesmo setor, Goal 4, né, do setor de materiais básicos, aqui está dentro de um canalzinho de baixo, ainda bem fraco, também não está interessante no momento para médio prazo, mas a gente tem que entender que está chegando próximo de uma zona que pode ser interessante. Então temos uma LTA aqui de longo prazo, que vem desde 2015, que já vem passando aqui por, né, teve o primeiro teste lá embaixo, o segundo teste, e agora não tem a seta verde aqui sinalizando onde pode ser uma região de interesse comprador para Goal 4. Tá? Então essa região dos 9,20 pode ser interessante, e caso ele não se segure nessa região, outra zona de suporte importante é o 7,42. Então, isso é importante mapear dentro dos ativos que você quer se posicionar para o médio prazo, é entender qual é a primeira região que, caso ele pare ali naquele suporte, eu posso pensar em montar uma posição. Ah, é a região dos 9,20? Ok, mas e se ele não parar na região de 9,20? O que eu devo fazer? A princípio não faço nada. Qual que é a outra região que eu entendo ser interessante? É um pouco mais abaixo no 7,42. Então eu vou fazendo o acompanhamento, vou mantendo esse ativo no radar, vou acompanhando os movimentos dele, para que quando ele chegue numa região que eu determinei ser interessante, eu pegue ali os fatores que eu digo de passar o pente fino, identificar barras de força, filtrar ali pelo gráfico diário para conseguir se posicionar melhor e conseguir surfar uma boa movimentação de alta. Então, por enquanto, o AL4 não acho nada interessante, mas na faixa dos R$9 pode ficar interessante, caso não se segure um pouco mais lá abaixo, em 7,50 também. Só para exemplificar, quem conseguiu comprar próximo dessa região de 7,50 acabou se dando bem. Nessa oportunidade entregou a movimentação, aqui ele não chegou a testar, mas deu uma oportunidade também, e nessa última oportunidade acabou entregando um movimento maior, né? Então acabou entregando um movimento exponencial. Então mesmo que você tivesse entrado aqui e ter saído no 0 a 0, ou ter passado bastante calor, né, que ele ficou anos nessa lateralização, até que uma hora nessa região aqui ele acabou entregando um movimento exponencial que acabou compensando todo esse tempo aqui para trás. Tá? Então nem sempre vai dar certo a operação, nem nessa estratégia, nem em outra, isso não existe, mas que quando ela dá certo, ela entrega muitos ganhos frente às vezes que dá errado. Tá? Como eu disse, a média de stop é de 10 a 15% e os ganhos são de 50% a 70%. Tá? Então tem aqui também Local Web, que também está numa região de suporte bem importante, que é a região dos 5,30 e depois um pouco mais abaixo os 4,32. E de novo, para exemplificar, quem conseguiu se posicionar próximo dessas regiões acabou entregando, né, acabou pegando uma boa movimentação exponencial, dado esse primeiro movimento. Esse segundo movimento aqui, olha, aqui também, e agora ele está nessa região novamente. Tá? Então, local web eu já deixaria um sinal de alerta e ficaria aqui acompanhando com mais carinho esse ativo próximo dessa região dos 5,60, dos R$5, que ela pode gerar aqui, se de fato ela aceitar esse suporte novamente, assim como nas outras vezes, acabar entregando aí uma movimentação para cima de novo. Tá? E aí no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial para tirar o risco da operação. Se ficar interessante, você pode adicionar lotes, porque operações de médio prazo não dá para ficar encerrando posição em qualquer correção. Então, o interessante é conseguir gerenciar essas posições para extrair do mercado o máximo que ele pode te entregar dentro de uma tendência de alta que a gente procura se posicionar dentro dos ativos, tá? Próximo dessas zonas de suporte, rompimentos de canal de baixa, que demandam de fluxo comprador para isso poder acontecer. Ok? Outro ativo aqui, só que eu trouxe para dar mais como exemplo, é SL3. Tá? Então, olha aqui o canal de baixa que o ativo estava, um longo canal de baixa, e quando ele conseguiu romper esse canal, ele deu uma nova oportunidade de compra, tá vendo? No rompimento desse canal, ele conseguiu entregar uma boa movimentação exponencial que chegou a subir 116%, tá? Então, lembra que quando a estratégia ela dá certa, ela consegue entregar bons ganhos, né? Então, a gente tem aqui o exemplo em Ciel, quando ela rompeu essa zona de resistência do canal de baixa, entregou uma bonita movimentação de alta pela primeira vez. E de novo, recentemente, isso aqui foi até comentado em vídeos, também aqui visando o médio prazo, olha lá, um novo rompimento. Né? Então, um novo rompimento aqui do canalzinho de baixa em CL3, entregando um novo movimento exponencial. Então, é isso que a gente está procurando. É mapear as regiões dos ativos que estão dentro desse contexto, se aproximando de zona de suporte, estão dentro de canal de baixa, que mesmo não está interessante no momento, ele pode, né? Ele tem ali as regiões que ele pode gerar nova oportunidade, ou no rompimento desse canal de baixa, ou testando uma zona de suporte um pouco mais abaixo, mas que sim, quando isso acontece, ele acaba entregando bons movimentos. Né? Aqui nessa nova oportunidade, no rompimento do canal de baixo, ele já entregou mais 35%. Então, geralmente, nessas regiões, você consegue se posicionar com uma relação de risco-retorno bem agradável. Né? Bem agradável. Então, CL3 é mais um dos exemplos aí que acabou entregando bons movimentos, dado esses contextos de mapear as regiões e entender qual zona é importante. Tá? Se a gente pegar para ver, nessa região, ela também tinha um suporte aqui, né? Não seria errado pensar montar a posição nessas zonas de suporte, né?
quem montou posição aqui acabou se dando bem, quem montou posição aqui não se deu tão bem assim, que o ativo não subiu tanto, mas ainda assim subiu 30%, né? Você conseguiria ter saído pelo menos no 0 a 0, porque metade da posição talvez teria saído com 50%, né? 30% de ganho, e depois ter encerrado quando ela perdeu essa zona de suporte aqui e confirmou com um pivôzinho de baixo só lá no 1,76. Então provavelmente teria saído basicamente no 0 a 0. Só que logo em seguida, quando ela deu outro contexto aqui do rompimento do canal de baixa, ela entregou uma alta de 100%. Então você teria tomado um stop aqui de 10 ou saído no 0 a 0, mas logo em seguida se posicionado de novo e pegado 100%. E é isso que faz a diferença, que com que uma estratégia performe super bem, igual a nossa, já desde 2018 vocês conseguem acompanhar esse resultado também em tempo real lá no nosso site, que faz a diferença no longo prazo, tá? Outro ativo que eu trouxe aqui rapidamente para a gente finalizar e usar como exemplo é o GPA3. Então ela rompeu aqui, olha, uma zona de congestão, né, de canal lateral, ou seja, uma lateralização. E quando ela rompeu esse canal com uma barra de força, olha lá o movimento, o ativo já subiu até o momento mais 90%. E aqui também já usando como exemplo, toda essa zona de suporte aqui dos R$11 deu boas oportunidades de compra. Quem conseguiu se posicionar próximo dessas regiões entregou uma boa movimentação, tá vendo? Eu teria ficado preso dentro de uma consolidação, mas conseguiria ter ficado posicionado próximo dos R$11 e ainda assim ter pegado os movimentos exponenciais aqui dentro de uma consolidação. Ia tomar um pouco mais de sufoco e tudo, mas também deu certo. E aí, quando entra aqui no rompimento dessa congestão, acaba entregando uma bonita movimentação exponencial de alta, né? E aqui dentro dessa movimentação de alta que é a mágica, né, que eu digo durante o trade, é você conseguir gerenciar uma posição bem gerenciada para conseguir extrair o máximo que ela tem para te entregar dentro de uma tendência. Beleza? Então esses foram os ativos que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, eu espero ter ajudado vocês e até a próxima.